Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é o que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabe que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, ouvimos agora esta palavra do Evangelho em que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala sobre a verdadeira religião, que não consiste apenas em práticas externas, mas sim na conversão do coração. A religião, ela precisa fazer com que o coração ame a Deus e ame ao próximo. Esse é o fim próprio da religião, o amor, a caridade. Isso porque hoje nosso Senhor ele é abordado por um grupo de fariseus que o procuram e perguntam: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Os fariseus não estavam preocupados com a questão de higiene, de comer o pão sem lavar as mãos. A questão é que a tradição judaica ensinava que era preciso lavar as mãos para se ter pureza diante de Deus. Então os judeus costumavam fazer os ritos de abluções, banhando as mãos, para que isso simbolizasse a pureza com que deveriam se apresentar diante de Deus. É evidente que se deve se apresentar diante de Deus em estado de graça, em pureza. Porém, esta ablução ela não pode ser apenas um gesto externo de se lavar as mãos. O que Jesus quer nos mostrar é que a pureza não vem simplesmente se as mãos estão limpas ou sujas. A verdadeira pureza, ela nasce de um coração que ama a Deus e que ama ao próximo. E é esta a religião que verdadeiramente Deus quer. Então, com esta palavra, com esse ensinamento de Jesus, é muito importante que hoje eu e você também possamos rever a nossa vida. Que tipo de religião nós estamos vivendo? Como estamos vivendo a nossa oração? Nós oramos simplesmente para cumprir uma obrigação, para dizer que nós cumprimos o nosso dever, ou realmente a nossa oração tem transformado o nosso coração, tem nos levado a um espírito de caridade cada vez maior com Deus e com os irmãos e irmãs. Então, como é que nós estamos realmente vivendo esta religião? Também, nós que praticamos a religião, como estamos olhando para o nosso irmão, para a nossa irmã, sempre com um julgamento, como era o olhar dos fariseus, ou olhamos sempre com misericórdia, com bondade, com alegria, como o olhar que Jesus tem para com os pecadores? Então hoje ouvimos também de Jesus neste Evangelho uma frase realmente revolucionária. Aqui está uma das frases ditas por Jesus que mais escândalo causaram nos fariseus. Quando Jesus diz: escutai e compreendei, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é o que torna o homem impuro. Em outro discurso, Jesus irá aprofundar ainda este ensinamento, mostrando que é de dentro do coração humano de onde procede toda a maldade, toda a malícia, a inveja, os ciúmes e o orgulho e todas as outras maldades. Então, mais do que se preocupar com um mal externo, é preciso se preocupar com este mal
interior, que vem de dentro de nós mesmos, né? Ou seja, o pecado não está propriamente nas coisas, mas o pecado ele começa na má intenção do coração. As coisas são as coisas, não é? Tudo foi criado por Deus e tudo é muito bom. Não é? A palavra de Deus nos ensina que tudo que Deus criou é muito bom. As coisas são as coisas, porém é na intenção do coração, né? Onde está a maldade, onde está a malícia, que faz mau uso das coisas criadas por Deus. Então, olhemos hoje para o nosso interior, busquemos a conversão do nosso coração e procuremos arrancar de dentro de nós, sobretudo pelo sacramento da confissão, esta maldade, esta má intenção no olhar para as pessoas com julgamento e no abusar de todas as coisas com esta maldade, com tamanha malícia. Peçamos ao Senhor essa graça da nossa conversão, da transformação do nosso coração, e então nós estaremos vivendo uma religião não apenas de aparência, mas aquela religião onde Deus diz que vê de fato a essência, aquilo que está dentro de nossa alma. Que Deus abençoe muito você nesse dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.